Semeou Isaque naquela terra, no mesmo ano, recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Amém? Graças a Deus. Aqui Isaque, falando da história de Isaque, Isaque, pai de Jacó e de Esaú. Aqui fala que ele semeou. Então, semear, quem semeia tem esperança, e quem semeia tem persistência, tem perseverança, porque ele não somente semeou, mas ele cuidou. Ele carpiu, ele adubou, Então, semeou, fala aqui que ele ficou riquíssimo, que colheu a 100 por um. 100 por um não é 100%, dá 10.000%, dá 100 vezes 100, E ele recolheu, no mesmo ano, recolheu a 100 por um, porque o Senhor abençoava. Mas para o Senhor abençoar ele, o que ele fez? Ele semeou. E quem semeia é porque tem esperança, Então nós devemos semear sobre a palavra de Deus, esperar em Deus, confiar em Deus, mas agindo, fazendo, E tudo que fazemos, Deus não vai ficar devendo nada para ninguém. Deus é o Deus da recompensa. E fala que ele prosperou, ele ficou riquíssimo, porque ele semeou. Se ele não tivesse semeado, ele não haveria colhido, E isso trouxe inveja, Diz aqui que possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Olha bem, quando você prospera, a inveja é um espírito destruidor, As pessoas geralmente não querem ver você prosperando, você avançando, O diabo muito menos, não quer que você prospere, não quer que você avance, não quer que você seja alguém abastado, Mas se o Senhor abençoa, quem será? Quem é que vai poder impedir, Então, e fala aqui de Isaque, que Isaque cavou poços, Ele cavou e sempre que ele cavava, dava água. E os seus vizinhos, as pessoas em volta, vinham e tomavam aquele poço. Então ele cavava, achava água e eles falavam: esse poço é nosso, E pegava, E assim foi, várias vezes aconteceu isso, Até que Deus deu para ele um poço jorrante, Aí, por último, o que fizeram os inimigos deles, Porque eles fizeram inimigos. O que eles fizeram? Eles entulharam o poço dele, já tinha água para todo mundo, já tinha água com abastança. Aí o que fizeram? Por inveja, entulharam o poço, quer dizer, nós já temos água, Agora nós não queremos que ele tenha água, mas de maneira que o poço jorrante, se você pode entupir, você pode aterrar, que a água sempre vai sair na boca do poço, Ninguém vai poder impedir a água nascer. Então, assim as bênçãos sobre os que perseveram em Deus, para os que semeiam com esperança, Estamos semeando, Semeando é colocar algo em movimento, certo de que Deus nos abençoa, certo de que nós estamos confiantes em Deus, que fazendo a nossa parte, Deus vai fazer a sua, de maneira que isso também vai atrair oposições, não resta a menor dúvida, mas perseverando, superando todas as dificuldades, todas as oposições, porque se Deus abençoa, se Deus nos abençoa,
quem vai poder impedir? Quem vai poder impedir o agir de Deus? Então Deus é aquele que abençoa. Então, semeie sempre em Deus, né? Por Deus, através de Deus, tenha confiança de que você vai colher. Você vai colher e não vai colher pouco, vai colher muitíssimo, muitíssimo. Então nós fomos feitos para ser vencedores, porque nós temos um Deus que age a nosso favor. Deus age a teu favor. Deus não é contra você, mas para isso é preciso perseverar. Cavou um poço, né? Aí tomaram o poço dele, cavou outro, também tomaram, e assim vários poços, né, foram cavados e foram tomados. E, né, como já tinha água para todo mundo, né, eles quiseram também que ele não tivesse água, né? Talvez os levantes contra a tua vida é para que você não tenha, mas continue semeando, continue perseverando, continue confiando que Deus vai agir, que Deus vai fazer, né? Então a palavra de Deus nos ensina a perseverança. Também fala de Jacó, né? Jacó, ele não era o primogênito, porque a herança vinha sobre o primogênito, né? O primogênito era Esaú, mas Esaú não deu importância à sua primogenitura, mas Jacó estava o quê? De ouvido em pé, estava alerta nas promessas de Deus, que Deus fez sobre a família deles, sobre Abraão, sobre Isaac. Ele ficou atento às promessas de Deus. Você tem ficado atento às promessas de Deus, né? Então, ele não era o primogênito, mas ele herdou, ele passou a herdar. E diz aqui que ele lutou com o anjo, quer dizer, e o anjo vem, o anjo do Senhor, né, que aqui é Jesus pré-encarnado, fala que ele lutou com os homens e com Deus e prevaleceu. Então, a palavra de Deus nos ensina a lutar, nos ensina a perseverar, nos ensina a confiar, né? Virão situações adversas, situações contrárias, para te desanimar, para te tirar da posição, né? Para te roubar. Mas a questão, a vitória, vem na persistência, na perseverança, né? Você tem um Deus, Ele não vai te deixar na mão. Então confia sempre. Quando Jacó foi trabalhar para Labão, fizeram um trato, fez um trato, falou assim, as ovelhas, os cabritos que nascerem dessa pelagem, vai ficar para você, Jacó, e os outros de outra forma para Labão. Assim fizeram, né? E quando combinavam isso, começou a nascer só animais cuja pelagem fora previsto para Jacó. Quer dizer, Deus abençoando ele, né? Foi tão forte isso que Deus transferiu o rebanho de Labão para Jacó, porque Deus o abençoava, porque Jacó era alguém que confiava, porque Jacó é alguém que perseverava, né? E diz a palavra que Labão via que estava nascendo só da forma de Jacó. O que fez ele? Foi mudando o contrato. Falou, não, agora os que nascerem desta forma. E mudou por 10 vezes o contrato. E todas as vezes que mudava, também mudava as pelagens dos animais, para favorecer Jacó. Olha bem, né? Então, por mais que intente contra você, né? Aqui vê que Labão, né, era um invejoso. Labão não queria que Jacó prosperasse, mas que só ele prosperasse, mas Deus o abençoava, Deus estava com ele, né? Você está com Deus, você tem essa certeza, você sabe disso, né? Então persevere,
Labão vinha e falou, não, vamos mudar o trato, né, o contrato, e por 10 vezes se fazia, mas o que acontecia? Vinha somente para o lado de Jacó. Olha bem, é com perseverança. A palavra de Deus diz, é com perseverança, né, que guardareis, né, a sua coroa, né, guarda a tua coroa, guarda para que ninguém roube a tua coroa. É com perseverança, é com persistência, virão ventos contrários. Jesus trouxe a parábola do que edificou a sua casa sobre a rocha. A sua casa está edificada sobre a areia ou sobre a rocha? Porque o que edificou sobre a rocha diz que sobre as duas casas sopraram rijos ventos, a tempestade, mas nenhuma ficou sem oposição, nenhuma delas ficou sem adversidade, mas a que foi edificada sobre a rocha, ela ficou de pé, ela não foi derribada. O que ele está mostrando para nós? Que a nossa vida deve ser edificada em Deus. A nossa vida deve ser edificada nas promessas de Deus, na confiança de Deus, que Deus vai cumprir sempre a sua parte. Então, agora ele fala também de oposições, ele fala, né, de ataques, mas o que persevera é porque confia. Ele não vai se dar por derrotado nunca, né? Não vai se dar por derrotado, não vai jogar toalha, vai perseverar, vai confiar, não, confiando, né? A palavra diz confiar e perseverar. Você vê a história de Paulo, né? Paulo sofreu oposições de toda sorte, até má sorte, né? Podia ter se levantado contra Deus, mas ele perseverou em tudo, a ponto de no final ele falar, cumpri a carreira, guardei a fé, né? Cumpri a carreira, guardei a fé. Então nós devemos guardar a fé e cumprir a carreira que nos está proposta, porque temos um Deus que é todo poderoso, para o qual não há nada demasiadamente difícil. Ele vai honrar a sua fé, ele vai honrar a sua perseverança, né? Tenha paciência, é paciência e perseverança. É com perseverança que ganhareis as vossas almas, desenvolvei a vossa salvação, né? Então, você vê Davi sofrendo oposições, sendo perseguido por Saul, mas ele perseverou, veio coisas terríveis contra ele, mas ele perseverou e acabou, né, sendo vitorioso em tudo. Então Deus quer você vitorioso. Não desista, não desista, e não se impressione com as oposições, não se impressione com as adversidades, mas mantenha a sua fé, né? Nós vemos Jacó, ele não era o herdeiro da promessa, mas, né, como Esaú desprezou, Esaú não estava atento nas promessas de Deus, mas Jacó estava, e ele perseverou em tudo, e foi em tudo vencedor. Deus era com ele. Por quê? Porque ele confiou, porque ele creu nas promessas. Creia nas promessas de Deus, que Deus vai honrar a sua fé, que Deus vai honrar a sua semeadura. Semeie sempre com confiança. Essa semente não nasceu, a outra secou, a colheita foi mirrada. Semeie de novo, vai ter a colheita superabundante para a glória de Deus, em nome de Jesus.